Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro 4K com Brownies. Aqui nós compartilhamos estratégias que te levam a um faturamento de R$4.000 por mês exclusivamente com Brownies. Eu sou a Jéssica do Expert em Brownie, Pedro meu parceiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro 4K com Brownies. E nesse episódio nós vamos falar sobre o domínio das técnicas de execução para que você sempre tenha um brownie perfeito. Eu vou deixar você respirar e prestar atenção de novo. Domínio das técnicas de execução para sempre ter um brownie perfeito. Eu tenho certeza que se você não é aluno do Expert em Brownie, se você já testou fazer mais de uma fornada de brownie, eu tenho certeza que você teve diferentes resultados ao tirar este brownie do forno. Mesmo executando a mesma receita, mesmo sem mudar de receita. Por quê, amor? Falta técnica de execução. Jéssica, eu segui tudo que você passou. Até os 3 polícias de atrás da bancada eu fiz também. Eu tenho certeza que ainda assim você pode ter tido um resultado diferente. Mesmo tendo seguido, como o Pedro falou, arrisca tudo que eu falei ou tudo que uma outra receita da internet te deu. A falta de técnicas na hora de executar fazem isso, não te garantem que sempre você tem um brownie perfeito, tá? E eu e Pedro passamos por isso. E ó, eu não vou nem falar de brownie perfeito. Esquece a perfeição, esquece um brownie nas texturas corretas. Mesmo assim, você pode ter diferentes brownies com falta de técnica de execução. Quando você não tem a técnica certa para executar, quando você não tem um padrão, quando você não domina o que aquele ingrediente provoca na sua receita, você tem diferentes brownies ao tirar essas assadeiras do forno. Independente se ele é bom, se ele não é legal, você tem diferentes resultados. É isso que eu quero trazer. Ficou claro, amor? Claríssimo, amor. Bom, vamos lá então. Para a gente começar a falar desse tema, eu preciso te esclarecer o que são as técnicas de execução. As técnicas de execução, assim como a gente tem técnicas de venda, técnicas de precificação, a gente tem técnica para desinformar, a gente tem as técnicas na hora de executar. E as técnicas de execução são exatamente o passo a passo que vai te garantir sempre o mesmo resultado. E aqui o que eu quero te trazer é o resultado do brownie perfeito. Você tem uma outra visão sobre técnicas? Gente, as técnicas são o passo a passo, os segredos e aqueles pequenos detalhes que te garantem sempre o mesmo resultado. Exatamente. Tudo isso reunido, os segredos, o passo a passo, os detalhes, é que compõem as técnicas para a sua execução. E o objetivo de ter o domínio das técnicas é alcançar sempre o mesmo resultado. Falei a mesma coisa em 2, 3 formas diferentes para que não tenha dúvida. A técnica é responsável por aquele padrão que você tem na fornada dos seus brownies. Show, amor? Show, amor. Vamos lá então, o que é um brownie perfeito? Porque afinal, além de falar nesse tema sobre técnica de execução, eu quero que as suas técnicas te levem a não um brownie qualquer. Eu não quero que as suas técnicas te levem àquele brownie que não tem como você cortar, que você quase tem que dar uma colher para o cliente comer de colher, porque ele está cremoso demais e você acha que isso é uma vantagem, que isso é uma qualidade do seu brownie, só que não é. Eu arrisco dizer que você não está nem vendendo um brownie, você está vendendo um fudge. O fudge é aquele produto, pode ser os mesmos processos de um brownie, mas você vai tirar ele do forno antes. Já te dei até uma dica. Por que seu brownie tá a ponto de colher? Tempo de forno. Amor, aqui é só ficar ligado que não tem como sair daqui sem dica, hein? Por isso que tem sempre que assistir com o caderno lá. Exatamente. Então, vamos repetir esse processo, galera. O que é um brownie perfeito? Para mim, um brownie perfeito é aquele brownie que tem as 3 camadas. E eu falo muito disso no Instagram. Para mim, só existe um tipo de brownie. Assim como existe a carne mal passada, ela é mal passada. Ela não tem muita variação. A carne crua, ela tá crua. Ela não tem como tá crua para mais, tá crua para menos, ela tá crua, cara. É 880. Um brownie para mim é assim, ele é 880. Ou ele é um brownie, ou ele é um fudge, ou, como algumas pessoas falam aí, ele pode ser um bolo. Não concordo muito com isso, mas vamos ao que interessa. O que é um brownie perfeito? Ele tem 3 camadas. Ele tem uma base assada. Se você não tem uma base assada, você já tem aquele brownie que dá aquela escorregada, que não dá para cortar direito, beleza? Base assada.
Uma vez que a base assou, significa que a gente já teve temperatura o bastante no meio para que ele não esteja assado, mas para que ele esteja úmido. Sabe quando você bate o olho naquele brownie e ele tá com aquela cor forte de chocolate no meio? Sim. Tá intenso, tá úmido. Um bolo não é úmido dessa forma, um bolo dá uma esfarelada. Então, tô te trazendo algumas referências para você entender que só existe um tipo de brownie. Existe o brownie. O brownie é uma coisa só. Se você não tiver essas três estruturas, estruturado, corte, 2,2 cm, no mínimo 2 centímetros de altura, você não tem um brownie. Alguma coisa deu errada nesse processo que você teve um outro resultado, mas não aquilo que a gente pode chamar de brownie perfeito. E amor, antes que os haters queiram vir aqui e encher o meu questionamento sobre perfeito, me perdoem, mas esse é o meu ambiente, é o meu brownie, é o meu conteúdo e pra gente um brownie perfeito é um brownie que tem as três estruturas, as três camadas. E por que pra mim é o perfeito? Porque é ele que paga meus boletos. É ele que sustenta muitas das famílias dos meus alunos, é ele que dá um estilo de vida de qualidade, um tempo de qualidade para muitos dos meus alunos. É ele que faz uma galera alcançar mais de 10 mil reais em 45 dias, exclusivamente ele. E talvez um FUD não teria esse poder, principalmente quando você vende como brownie e entrega outro produto. Ficou claro? E amor, dá uma revisitada em como é que é essa estrutura. Faz as pessoas imaginarem para ver se elas estão alcançando isso. Fecha o seu olho. Você tem em mente aquele brownie que você já produz. Não sei se ele é perfeito ou não, mas eu quero que você compare o que eu vou te dar com aquele que você produz. E se você nunca produziu brownie, você precisa almejar, desejar chegar nesse resultado. Então, gente, presta atenção, fecha o seu olho, vamos fazer esse exercício juntos, tá? Um brownie que você morde, sente a intensidade do chocolate. Um brownie é um produto mastigável, não é aquele que vai dissolver todo na sua boca e você só engole. Como uma sopa que você não precisa mastigar. Um brownie, ele te dá... Você tem um processo de mastigar, só que quando você mastiga, você sente completamente a boca úmida. Você sente aquela massa densa, de intenso sabor de chocolate. Quando você mastiga, aquela base dele assada te dá essa estrutura no paladar. Você sente a casquinha dissolvendo na boca. Isso pra mim é um brownie perfeito. Aquele que... Ó, a minha boca enchendo d'água. Aquele que você tira da embalagem com a mão, não tem nada pingando e você morde. É um doce, gente, é uma sobremesa, um pedaço que você leva para qualquer lugar, tira da boca e morde. Você pode, inclusive, tampar. O Pedro faz isso. Eu não tenho educação para isso. Eu admiro pessoas que conseguem fazer isso. Dá uma mordidinha, guarda, daqui a pouco vai lá de novo, dá uma mordidinha, guarda. Eu abro, eu como é tudo de uma vez. Me conta aqui, quem é você nessa história do brownie perfeito? Você é a Jéssica, que não tem educação, abriu, tem que começar e acabar? Ou você é o Pedro? Gente, o Pedro às vezes leva 3 dias para comer um brownie. Quiçá mais do que isso. Ou ele é educado ou... sei lá. Diz aqui, me fala aqui, quem que você é nessa história? Eu gosto de comer aos poucos, eu gosto de sentir a textura como um cafezinho. Não, gente, se eu quiser comer aos poucos, daqui a pouco eu abro outro, mas eu tenho que começar e terminar porque pra mim é irresistível. Então, pra mim, um brownie perfeito é esse, aquele que é irresistível, no final das contas, que a gente morde e sente todas essas texturas, todas essas combinações, a intensidade dos sabores, o contraste das texturas, que é extremamente importante. Quando eu mordo um brownie, eu só tenho uma única textura, aquela textura cremosa, em excesso, para mim não me traz a referência de um brownie, beleza? Então, se você tem referências de brownie, tente chegar nesse resultado que eu te trouxe, porque ele pode agradar muito seu paladar. E se você não tem referência de brownie, é melhor ainda, porque você vai querer tirar do forno essa estrutura que eu te trouxe. Busque isso. Show? Bom, amor, por que é importante ter as técnicas de execução? Gente, eu posso falar diversas importâncias, diversos porquês vocês precisam se dedicar para aprimorar técnicas de execução, para adquirir técnicas de execução. E ó, eu não sei quanto tempo de cozinha você tem, mas às vezes é necessário buscar conhecimento teórico para isso. Às vezes é necessário, de fato, dedicar o seu tempo a estudo para você adquirir essas técnicas. Técnicas de execução não é só sobre a mão na massa, sobre produzir brownies.
Técnicas de execução, primeiramente, é sobre dominar a sua receita na parte teórica, conhecer os ingredientes e saber para que serve cada um, qual é a função de cada um na sua receita. Quando você entende por que a sua receita não precisa levar fermento e por que os ovos fazem esse trabalho, você começa a entender até quanto você tem que bater os ovos para aquilo. Qual a importância de ter os ovos pesados e não os ovos na unidade. Isso é ter o domínio da sua receita. Então, por que é importante dominar as técnicas de execução? Porque você vai sempre alcançar o resultado desejado. Quando a gente tem domínio das técnicas, eu fiz questão de trazer a palavra sempre, porque eu não tenho risco em dizer, eu não tenho medo de dizer que com o domínio você sempre tem o mesmo resultado. E qual é a vantagem, amor, de sempre ter o mesmo resultado? Você não é surpreendido negativamente, você não vai ter vontade de chorar e jogar tudo pro alto e desistir quando você tirar a segunda fornada de brownie do seu forno. Porque você já sabe como ela vai sair. Você não passa por esse medo da dúvida de eu não sei o que vai dar. Será que eu vou conseguir entregar o brownie daquela encomenda? Será que ele vai sair como o primeiro? E pior, gente, o principal, o cliente. Será que o meu brownie vai sair do mesmo jeito que aquele cliente já experimentou? Porque, olha, acho que pior do que o cliente comprar a primeira vez e não gostar é o cliente comprar a primeira vez e ser apaixonado pelo seu produto, mas na segunda vez ele ser decepcionado. Isso é pior, não é, amor? Gente, não tem nada pior que você compra uma coisa e aí quando você vai lá, pô, gostei demais, você retorna para comprar, o que acontece? Não é a mesma coisa mais. E aí você se sente enganado. Fala, poxa, cara, eu vim esperando uma coisa. O que aconteceu? Às vezes você nem compra ou compra aí. Às vezes pede para entregar e E ó, pior do que isso, quando esse cenário acontece, você perde total credibilidade. Total. Aquela autoridade que você está querendo construir, ser referência, todo esse jogo vai por água abaixo. Então, por isso que é extremamente importante você dominar antes de ir para o mercado. Porque você não quer que o seu cliente passe por esse desapontamento. Gente, é dinheiro. Tem gente que preza pela qualidade, que paga 10, 12 reais, mas não pode pagar 10, 12 reais. Ele vai fazer aquela gracinha para ele, às vezes, uma vez no mês só quando o pagamento cai. E você imagina, cara, às vezes eu sou assim, tá? Às vezes eu gosto muito de um restaurante, eu espero 30 dias, 40 dias para poder comer naquele restaurante de novo. E o que acontece? Se não tiver legal, eu vou ficar extremamente decepcionada. Poxa, eu guardei minha grana, eu fiz um esforço para estar aqui, para comprar aquilo e não foi legal a minha experiência. É desapontador. Demais. É decepcionante. E principalmente nesse mundo dos doces, tem gente que vê isso como uma recompensa. Exato. Tem gente que, pô, malhei a semana inteira, mas hoje eu vou comer aquele brownie. Você já pensou, se você espera por aquele momento e na hora que ele chega, você desaponta? Arrisco dizer que você perdeu aquele cliente. Ele não vai querer correr o risco de demandar tanta expectativa e ela ser quebrada. Ele não vai querer correr esse risco. Então vocês precisam cuidar disso, cuidar do cliente, dominar a sua receita, dominar as técnicas para garantir sempre o mesmo resultado. E além disso, amor, o fato da autoconfiança, né? Total. Você não tem confiança em vender um produto que você não sabe o que vai sair daqui a pouco Exatamente. Tempo. E ó, muitos dos nossos alunos, a gente ensina o seguinte, o melhor cenário é aquele que você já tem as encomendas feitas, é a venda casada, você já vendeu antes de produzir. Você imagina se você faz isso, você vendeu antes de produzir, mas os alunos fazem isso porque eles têm domínio das técnicas e eles sabem o resultado que vai ter. Se você não domina, você desconhece o brownie que vai sair do forno, olha que desespero. Você ter que entregar para aquele cliente com medo de ele nunca mais voltar, ou você ter que ligar para ele desmarcar com ele, porque você sabe que não ficou bom. Me conta aqui quantos de vocês já passaram por isso, quantos de vocês passam por isso, o medo do brownie que vai sair dali, sem saber se pode vender, se não pode vender, você não tem segurança, você não tem confiança. Se você não tem confiança no processo de execução, você não tem confiança na venda. E pior, você não tem confiança em colocar o preço que aquele produto vale. E se duvidar, ele até deixa de valer, porque você não está entregando o que você prometeu. E outra coisa também é você errar e não saber aonde errou para você errar. Gente, puta merda, desculpa o palavrão, mas é porque eu vejo muitos alunos chegando desse jeito pra gente. Eu errava e não sabia como consertar. Quando você erra, galera, presta atenção.
Quando você erra no processo do brownie, mas você domina a sua receita, você sabe onde errou, tá fácil. Quando você sabe onde errou, você tende a não errar mais. Corrigi, deu certo, risquei aquele erro da minha lista. Mas quando você não tem domínio da receita, não tem domínio das técnicas, você errou, você não sabe onde errou, você não sabe como consertar aquele erro. Imagina esse caos, imagina esse caos. Você tirou e pior, amor, cada hora que eu tiro o brownie do forno aparece um erro diferente, aparece um resultado diferente, vira uma bola de neve e a única certeza que você tem é que você nunca vai ter o mesmo resultado em todas as fornadas. Como que você se posiciona como autoridade no assunto, no mercado, se você não consegue vender para o cliente um brownie todas as vezes? E quando eu digo vender um brownie todas as vezes, é porque se o resultado sai diferente, você não garante que aquilo é um brownie. Como que você faz isso? Como? Não tem jeito. Você perde autoridade, você deixa de ser excelência para aquele cliente por falta de domínio das técnicas de execução. Então tomem muito cuidado com isso, isso é de extrema importância. E eu não estou falando de saber quais técnicas existem, eu estou falando sobre dominar cada uma delas. Dominar as técnicas, porque só conhecer não te provoca aquele resultado. Ah, a Jéssica falou que uma técnica é aquecer a manteiga, mas quanto eu tenho que aquecer? Qual é o ponto que ela tem que chegar? Qual é o resultado que eu tenho se eu fizer o que ela está falando e chegar naquela temperatura? E se eu não fizer, qual o resultado que pode dar? Porque quando sai do forno, você sabe onde errou, amor. Não tem... Você tem que conhecer o que precedeu aquele processo de execução para você saber o efeito que aquilo está dando. Exato. Porque o efeito, o contra-efeito, se eu não fizer o que acontece, você tem que dominar. Dominar é isso, gente. Eu tenho, como eu falei para vocês, os alunos chegam pra gente, quando eles entram no curso, eles chegam pra gente assim, desesperados. Porque tudo que eles querem é conhecer o erro deles e consertar o erro deles. Você que não produz, você está num cenário perfeito. Primeira coisa, antes de cair nesse erro, buscar conhecimento. Porque o conhecimento vai te trazer a parte teórica. E muita gente da confeitaria acha que não se importa, que não precisa se importar com a parte teórica do processo. E eu vou te mostrar que isto é um mito, que quem faz isso é quem está cometendo todos esses erros. Bom, então, antes do curso, os alunos eram como você que está aí sentado agora. Tinham diferentes resultados em diferentes momentos, diferentes brownies, diferentes surpresas ao tirar essas fornadas do forno, tá? Surpresas agradáveis. Não pensa que você é o único que está acontecendo só com você, não. Isso aconteceu com os alunos também. Isso aconteceu comigo quando eu comecei. Eu não tinha referência nenhuma de brownie. Eu nunca tinha comido, tudo que eu sabia era o que eu tinha visto na internet. A minha primeira fornada saiu estranha, a segunda também, a terceira também. E aí eu falei assim, cara, eu preciso saber o que eu quero. É por isso que eu trago tanto conteúdo para vocês na internet, porque vocês precisam pelo menos saber o que querem ver ao tirar do forno. Esse é o primeiro caminho. Quando você nem sabe o que você está procurando, aí o caminho fica mais turbulento mesmo. Mas quando você sabe, mesmo sem o conhecimento teórico, sem a prática da mão na massa, você começa a pelo menos descartar as possibilidades. Isso não é o que eu quero, isso não é o que eu quero. Você começa a restringir. Tá? É um norte para quem está começando do zero. Exatamente. Então, os alunos passaram por isso e, de fato, depois que eles se especializam e que eles têm a prática, a teoria, têm o conhecimento, esse cenário some e você se torna um expert, um especialista no assunto. O maior erro das pessoas, como eu falei, e esse pode ser o seu maior erro também ao estar tendo vários resultados diferentes na produção do brownie. O maior erro é você não ter domínio da sua receita. O que é dominar uma receita? Primeiramente para mim, para que serve cada ingrediente? Por que são essas proporções em cada ingrediente da receita? O que acontece se eu variar essas proporções? 10 gramas de manteiga a menos, 20 gramas de ovos a mais. Qual é o resultado que eu tenho quando eu vario? É quando a gente começa a fazer essa análise que a gente começa a descobrir, é aqui que eu errava. A gente recebe aí, o módulo 2 do nosso curso é onde a gente entra exatamente com a teoria e com a prática de um brownie tradicional. Ninguém está falando de brownie com pudim nesse momento, brownie tradicional. É exatamente nesse momento que os alunos começam a falar assim, descobri onde que eu errava.
Tanto é que a nossa mentoria nesse processo funciona da seguinte forma. Como que eu faço? Deixa eu entrar um pouquinho para vocês entenderem. Como que eu faço a mentoria aqui? O aluno fez a primeira receita depois de passar pela teoria e pela prática de me ver fazendo brownie. Aí eu falo para ele assim, me mostra o seu resultado, me manda foto, foto assim, foto assim, foto assim. Eu quero saber, me dá tudo, temperatura, tempo total, mas o mais importante, o que você achou desse brownie e onde você acha que acertou e onde você acha que errou. Porque quando o aluno me dá essa visão, eu sei que ele absorveu o conteúdo e eu sei que ele já identificou aonde que ele errava. Isso é o máximo, né? Isso é incrível porque, de fato, você tem dados para analisar. Exato. Você fazer a sua própria autoanálise é a prova de que você consegue descobrir aonde não errar mais. E é isso que a gente quer. E a gente aprende mais errando que acertando. Não, quando a gente acerta, a gente nem sabe o que me fez ter aquele resultado. Você só consegue saber, você só domina as técnicas quando tem erro. Porque quando não tem erro, se você não passa pelo processo de aprendizagem, que é errando, você não consegue ter domínio. Essa é a verdade. Exatamente. Então, ó, é por isso que a gente tem o módulo 2, porque eu acredito que é muito importante a gente ter a parte teórica da receita. E na parte teórica é onde eu venho explicando o que cada ingrediente faz, por que dessas quantidades, até onde você pode ter uma margem de erro ali para mais e para menos daquela quantidade. E aí você descobre na prática o que acontece quando tudo isso está alinhado ou desalinhado. Então, como eu posso começar, Jéssica? Eu não tenho o seu curso, eu não tenho isso, mas como que eu posso começar? Você vai começar fazendo exatamente o que eu disse que os alunos fazem. Você vai estudar. Quanto mais você estuda, mais especialista no assunto você se torna. Só que não basta a teoria, você tem que executar. Tem que aplicar, tem que praticar. Tem que ir lá e tem que se colocar à prova, tem que se permitir errar e seja cauteloso com você mesmo. Se permita esse processo, porque se exigir demais, exigir a perfeição durante o processo, não te leva a lugar nenhum, a não ser a desistência, amor. Exatamente. Seja carinhoso com você no processo de estudo, no processo de se especializar. E especializar significa o seguinte, quanto mais horas de estudo eu tenho, mais domínio eu tenho do assunto. Quando você executa, você se especializa também. Quanto mais receita eu faço, quanto mais teste eu faço, mais eu estou me especializando. 3 S para você que não é aluno do curso: estudo, especialização e execução. Se você faz esses 3 num longo prazo, com maestria, sem desistir, sem parar, você está muito mais perto de dominar as técnicas de execução da sua receita, seja ela qual for. E é exatamente isso que a gente fala com os alunos. Nós tendemos a ser muito maldosos quando a gente erra. E o erro faz parte do processo de aprendizagem, né? E maldosos no sentido de exigir, de ficar chateado, de achar que o aluno é burro. Gente, pelo amor de Deus, você está num processo de aprendizagem. Você não pode exigir de você que acerte na primeira ou na segunda. Quanto mais você erra, mais você aprende. Anota essa máxima no seu caderno. Quanto mais você erra, mais você aprende. Mas errar sem estudar e sem especializar, você não sai do erro. Então, quanto mais você erra, mais você aprende. Se você está nesse cenário de especialização, longo prazo, passo a passo, se você para de estudar, você para de ganhar a prática e de melhorar nesse processo. Mo, conta uma história pra gente, não tá no script não, mas eu queria que você contasse como que foi pra você o processo do cheesecake de brownie. Nossa, Esse, vamos lá. eu acho que, na sua visão, foi o mais difícil de executar. Foi o mais difícil de executar. Explica o que é e como é que foi esse processo. Eu lembro que o meu olho encheu de água quando eu coloquei na boca e eu vi que eu tinha chegado ao que eu chamo de perfeição. E antes de eu contar, a perfeição, gente, é quando eu não consigo encontrar imediatamente pontos de melhora. Porque eu concordo que a perfeição não existe, mas eu preciso trazer esse termo porque é quando eu sei que eu entreguei tudo que eu podia, que eu apliquei tudo que eu conhecia e o resultado foi satisfatório. Isso é o que eu chamo de perfeição, beleza? Eu trabalhei numa padaria artesanal muito fantástica e lá eu executei pela primeira vez e experimentei pela primeira vez um cheesecake. Um produto maravilhoso que a gente não encontra em qualquer lanchonete de esquina, é um produto diferente. Cheesecake tem uma altura sim, é um produto que desmancha na boca, tem uma base de um biscoitinho tal, de uma massa, essas massas que a gente faz com biscoitos.
E eu, quando saí da padaria, que eu comecei a entrar nesse mundo criativo com brownies, com certeza ter um cheesecake de brownie estava assim, no topo da minha lista dos sonhos, né? E aí eu comecei a trabalhar nesse produto. É claro que eu não ia tirar uma receita de cheesecake da cartola, então eu fui humildemente atrás da padaria, pedi lá a receita pro Lucas, né, que é um grande amigo hoje, e eu tive a receita do cheesecake. Só que ter a receita, como vocês sabem, passar pela receita, pela execução do cheesecake, por mais que eu já tinha feito na padaria, executar isso sozinha, eu não cheguei no resultado perfeito de início. Aquele resultado que eu tive na padaria com uma pessoa me ajudando, eu não consegui chegar nele sozinha, porque eu não dominava as técnicas de execução do cheesecake. Demorou muito para chegar no produto que eu queria. E mais, eu queria inventar em cima dele. Eu queria que ele assasse com uma base de brownie, uma coisa que eu nunca tinha feito na padaria. Então foi um processo longo, não foi um processo de curto prazo. Tem toda uma técnica de execução. Gente, exemplos de técnicas de execução do cheesecake. Cara, eu preciso formar, eu preciso tampar a forma que ele vai assar com papel alumínio, porque ele assa em banho-maria. Então, mais de 2 horas de forno, e eu tenho um brownie ali dentro, não pode entrar água naquela forma. E tem que ser uma forma de fundo removível, porque eu preciso desenformar aquilo sem ter que virar de ponta cabeça. Então, assim, eu lembro que um dos pontos em que mais erramos foi porque estava entrando água ali no nosso preparo. Isso fazia com que eu perdesse toda a receita. E o cheesecake é um produto caro. Caro. Cheesecake, gente, se a gente compra coisinha de cheesecake, caríssimo. Sei lá quantas gramas eu precisava para executar uma receita. Por isso a gente sempre fala que exige tempo e dinheiro essas criações. Só que quando você começa e entra num produto, quando você erra 1, 2, 3... Quanto mais você erra, mais perto você está de acertar. Presta atenção nisso. Quanto mais você erra, mais perto você está de acertar. Se você errou 3 vezes e desiste, você volta para a etapa 0. Você começa um outro produto, você vai errar nele também. Quanto mais eu erro, mais eu estou perto de acertar. Eu quero acertar um produto logo para eu poder me reanimar de novo, encher meu ego para começar um outro produto do zero. Quanto mais você erra, mais perto você está de acertar. Eu errei o cheesecake acho que umas 3 ou 4 vezes nesse processo para só depois acertar. O dia que a gente acertou, foi uma festa. A caldinha de morango de frutas vermelhas estava pronta na minha geladeira desde a primeira vez que a gente executou. Eu falei, eu só vou colocar essa calda aqui quando eu ver que o cheesecake ficou legal, que ele tá como tem que tá. Só 3 vezes depois. E é um produto que eu não vou para a cozinha e em 1 hora eu sei se eu acertei ou não. Eu preciso ter o tempo de preparo, ter o tempo de assar, ter o tempo de esfriar e ter o tempo de geladeira ainda. Então, assim, mais de 24 horas para eu saber se deu certo ou não. Controlar a ansiedade, a expectativa nesse processo é de extrema importância, porque se você não tem controle disso, você vai desistir antes mesmo de ver o resultado final. Exatamente. E aí, no final das contas, nós conseguimos fazer esse produto, acertamos e o sabor ficou incrível. Maravilhoso, vendemos algumas unidades, gravamos um curso disso para os alunos de um curso de Natal aí, enfim, foi sensacional. Então, onde que eu estava? Eu vou entregar para vocês aqui uma das técnicas, te exemplifiquei uma técnica de produção, de execução do cheesecake, mas eu vou te entregar uma técnica de execução do brownie, para te dar um norte aí, até para você já conseguir sair desse vídeo melhorando 1% da sua produção de brownie, tá bom? Algumas pessoas ignoram, muitas pessoas ignoram essa técnica de execução, porque acha que execução é o processo todo antes do brownie entrar no forno. Só que não. A sua execução termina quando esse produto está embalado. Então, uma técnica que você tem que tomar muito cuidado é a hora de cortar o seu brownie. Gente, a técnica de corte do brownie, ela não é só sobre que horas eu tenho que cortar. Ela é sobre com o que eu vou cortar. Qual a textura certa para eu cortar. Então, é uma técnica. Uma técnica, ela tem vários ângulos, ela precisa de domínio em todos esses ângulos. Se você menospreza aquele corte, sabe quando você corta e sua faca sai suja? Tá errado, alguma coisa está errado. Sabe quando você desenforma ali, faz aquele processo e o seu corte
Como é que eu vou explicar isso? Seu corte, ele Sai perfeito, imperfeito. Seu corte não está delimitado, não tem aquele quadrado. padronizado. Ele puxou um pedaço do fundo do brownie do lado, fica aquela coisa horrorosa. É porque você não acertou a hora de cortar. Então, eu não posso te entregar, por exemplo, aqui, eu não posso te ensinar. Por quê? Porque eu não sei o material que você corta. Se você tem um aro cortador, você corta com ele quente. Se você corta com a faca, você tem que esperar ele esfriar completamente. A técnica de corte está ligada diretamente à sua técnica de desenformar. A forma como você desenforma determina como você vai cortar. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Para você entender como é a complexidade no domínio das técnicas e a importância disso. Quando você domina isso, você garante para o seu cliente um brownie padronizado. Essa técnica especificamente está garantindo aquele brownie com... Eu tenho uma palavra. Padronizado. Aquele brownie que está com acabamento perfeito. O acabamento no doce, ele é crucial para brilhar os olhos do seu cliente. Um brownie mal acabado tira todo o brilho, o valor agregado que você está tentando trazer. A técnica de corte te dá um acabamento perfeito. Beleza? E uma dica é cortar o brownie no ponto certo. Outra dica crucial para finalizar isso para vocês. Se o seu brownie não está no ponto de forno certo, você vai ter problema na hora de cortar. A sua faca sai suja porque o seu brownie não assou o tanto que tinha que assar, ou porque o seu brownie assou mais do que tinha que assar. Então, encontrar o ponto perfeito dentro do seu forno, do produto que você quer, vai facilitar demais essa técnica de execução. Então, uma técnica está ligada diretamente a outra técnica. E é o resultado final perfeito. Por isso, o domínio das técnicas vão proporcionar clientes satisfeitos. E amor, clientes satisfeitos são clientes que voltam, são clientes que fidelizam, são clientes que fazem o boca a boca, são clientes que te indicam, são clientes que vão te recomendar e te colocar como autoridade no mercado. Acabou, né, amor? Não precisa falar mais nada. É isso aí. Dica entregue, conteúdo entregue. Eu espero que você comece a aplicar imediatamente. Beijo, te vejo na próxima.